Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz. Glória a Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal, com a graça do nosso Deus, a sua misericórdia se renovando a cada momento nas nossas vidas. Por isso, estamos aqui com o único propósito de esclarecermos, de termos entendimento cada dia mais do nosso Deus, da sua palavra. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento, em que aprendemos um pouquinho mais do nosso Deus e da sua palavra. Dando continuidade, queridos, aqui a esses vídeos maravilhosos, esse grande projeto que Deus colocou no meu coração de falar a respeito aqui das igrejas do Apocalipse, ali na Ásia Menor, ou seja, as 7 igrejas, ao qual o apóstolo João foi ali incumbido de um trabalho importantíssimo, ou seja, ele na ilha de Patmos foi usado por Deus, ali teve um momento ali espiritual, espiritualmente falando, Deus usou poderosamente para que ele escrevesse tudo que visse e ouvisse ali, que ele escrevesse, endereçasse ali as igrejas, a todas as igrejas aqui da Ásia Menor, ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ou seja, essas 7 igrejas. Estamos dando continuidade, queridos. Hoje vamos intitular mais uma vez um alerta à igreja de hoje. E por que um alerta à igreja de hoje? Como eu tenho falado sempre, queridos, a igreja do passado, a igreja do primeiro século já passou. Ou seja, aqueles fiéis cristãos já passaram os seus momentos. Hoje somos nós somos a igreja do passado. Hoje nós somos a igreja do presente. Ou seja, hoje essa palavra é para alerta para as nossas vidas, para a igreja de hoje. Amém. Glória a Deus. Ok, ao final do vídeo, você gostando, compartilhe e comente, seja um evangelista aí através do YouTube, em nome de Jesus, faça aí a sua parte para que o algoritmo do YouTube nos reconheça e cada vez coloque esse vídeo aí para crescer, para que mais pessoas possam assistir em nome de Jesus. Amém? Ou seja, intitulando hoje, um alerta à igreja de hoje, parte 4. Vamos falar aqui da igreja em Tiatira. Oh, queridos, que maravilha. Tiatira, para que todos tenham assim, um contexto, é uma cidade também abençoada da Ásia Menor, ou seja, era uma cidade também comercial, ou seja, tinha ali as suas indústrias de tecidos, queridos, era uma cidade, uma cidade industrial, tinha ali as suas indústrias de tecidos, de tintas, a púrpura, por exemplo, era uma delas, e vários comércios, ou seja, os cristãos estavam ali em meio a uma cidade comercial, ou seja, mas havia ali também muitas coisas, queridos, que infelizmente traziam muitas provações aos cristãos. Eu quero aqui levar, está aqui no capítulo 2 do livro de Apocalipse, Apocalipse, ou seja, Apocalipse em grego, para nós aqui traduzindo o Apocalipse, é revelação, queridos, revelação de Jesus Cristo, ou seja, é trazer à luz, trazer aquilo, desvelar, trazer aquilo que está oculto. Isso significa o livro de Apocalipse, ou seja, o apóstolo João foi usado por Deus para revelar coisas maravilhosas para os cristãos daquele momento, daquelas igrejas. Verso 18 do capítulo 2 diz assim, ó, o anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eita, glória a Deus! Conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Queridos, se parassem aqui, seria uma igreja já que estaria no céu. Não tem condições dessa igreja ter permanecido aqui na terra se tivesse parado até aqui, queridos, porque era uma igreja santa, perfeita. Mas o verso 20 diz, tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, ou seja, Jezabel era uma profetisa, queridos, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Ou seja, querido, nesse contexto aqui da igreja do primeiro século, a prostituição estava em todas elas, querido. Ou seja, falsos profetas ensinando as pessoas a se prostituírem, seja com comidas oferecidas a ídolos ou então as orgias sexuais, ou seja, a promiscuidade proliferada no meio dela, queridos. Verso 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição, ou seja, a pessoa que já está com a mente cauterizada no erro. Verso 22, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ou seja, ela, além de estar dentro do pecado, dentro do inferno, levando os crentes que eles também a estarem lá junto com ela. Continuando, diz aqui, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, ou seja, sou onisciente
e vos darei cada um segundo as vossas obras. Verso 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, ou seja, era uma doutrina que ainda tinha esse slogan aqui, esse jargão, as coisas profundas de Satanás. Mas havia crentes ali, queridos, que eram fiéis, que não participavam dessas doutrinas. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente, verso 25, conservarei o que tendes, até que eu venha. Olha só, tão somente conservai, não conservarei não, totalmente, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O verso 26, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Ou seja, sempre o Senhor tem uma palavra diferenciada, querido, a cada igreja, a cada carta que o João escreveu aqui. Verso 27, eu não quero cair aqui, queridos, no erro de querer trazer aqui certos anacronismos, querer tratar essa palavra como se essa palavra, toda ela fosse para nós hoje. Claro que não, queridos, não podemos cair aqui no erro de querer anacronizar, de querer, ou seja, cometer, trazer, querer viver os dias de hoje, trazer a palavra como se estivesse vivendo no primeiro século. De forma alguma, não podemos cair nesse erro, mas muitas coisas, queridos, praticamente mais de 70% de todos os alertas aqui a essas igrejas, elas são muito atuais para os nossos dias e nos corrigem, se delas nos dermos conta e trazê-las como exemplo, para que não venhamos praticar os mesmos erros do passado. Aí continuando, diz aqui, ó, verso 27, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ou seja, os santos aqui iam julgar as nações, queridos. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhes-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se nós trazermos para o contexto de hoje, apesar de não cairmos no erro aqui do anacronismo, mas muitas coisas, queridos, são praticadas da mesma forma nos dias de hoje. E olha que essa cidade, como era uma cidade comercial, uma cidade que tinha ali a sua indústria de tecido, ou seja, o povo estava em meio ao comércio, eles aqui havia uma prática demoníaca aqui em que os comerciantes muitas vezes participavam de orgias de cultos idólatras para que fossem abençoados nos seus negócios. Olha só, será que tem alguma coisa a ver com os dias de hoje? Com toda certeza, queridos. Muitos empresários hoje fazem cultos satânicos para abençoar ali os seus negócios, para abençoar ali as suas riquezas. Ou seja, isso não é um anacronismo da minha parte, isso acontece nos dias de hoje. Ou seja, as pornografias, o vício no sexo é ilícito, também acontece do mesmo jeito. Não é um anacronismo, acontece do mesmo jeito nos dias de hoje, ou seja, pastores, homens de Deus, mulheres, sendo, queridos, bombardeados, sendo colocados ali como escravos do sexo ilícito, ou seja, do adultério, da promiscuidade, da lascívia, de tantas outras coisas. Ou seja, isso também não é um anacronismo da minha parte, que tudo isso acontece nos dias de hoje. Então temos que estar alerta, porque essa igreja aqui viveu os seus dias, viveram os crentes daqui desse momento, viveram os seus dias, viveram os seus momentos, venceram aquilo que foi possível vencer. E nós hoje, que estamos vivendo e temos que vencer todas estas coisas. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Quero crer que Deus me permitirá fazer mais um vídeo aqui a respeito da igreja em Pérgamo e assim as demais que vão faltar, as últimas duas. Oh, quer dizer, maravilhoso, porque eu sei que esse trabalho não é vão, eu sei que despertará o coração de muitas pessoas que estão vivendo em meio às orgias sexuais, o sexo ilícito, estão escravos da prostituição, dos vícios, das drogas, muitos empresários aí se misturando, muitos até crentes que dizem ser crentes, se misturando aí com essas práticas mundanas, queridos. Oh, Deus abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê força para não cair nos mesmos erros dessa Jezebel aqui, dessa profeta do inferno. Oh, queridos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, até uma próxima e rica, maravilhosamente oportunidade, se assim Deus permitir. Abraço, fiquem na paz.